Bom dia, irmãos. Bom estar aqui com vocês nessa manhã. Para quem não me conhece, tenho convidado aqui a Patrick, né? Patrick. Meu nome é Felipe, sou casado com a Lídia. A Lídia geralmente está aqui com a gente, né? Mas hoje ela precisou ficar com as crianças. A gente tem 3 filhos e é uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês, principalmente sobre esse tema. A gente vai falar sobre família. Especial também porque o Alisson e a Priscila nos deram a novidade hoje, né? Que estão com mais uma semente aí. Glória a Deus. Então, a igreja está crescendo por meio de visitantes e também por meio do crescimento das famílias. Isso é bom. Isso é um sinal de saúde, de vida. E glória a Deus por isso. Eu queria pedir a você a sua atenção. Eu, às vezes, quando alguém ia ministrar sobre família, antes de eu ser casado, eu nem dava muita importância para a ministração. Eu pensava, cara, eu não sou casado, então, tá bom, vou ouvir, mas... E na verdade, né, todos nós, mesmo que não casados, somos família. Somos família em relação aos pais, somos família da fé, somos filhos de Deus, e isso tudo é muito importante. Então, a nossa geração, ela aprende sobre família fora da igreja. Muitos de nós aprendemos sobre família não aqui, onde a gente devia aprender, a gente aprende fora. E o que é ensinado sobre família fora? Já viu que a gente se identifica muito com a canção do Legião Urbana, Pais e Filhos? São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas o meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Olha que confusão essa família, essa descrição. E é com isso que a gente se identifica quando a gente não tem uma referência bíblica, uma referência de Deus sobre o que é família. Eu já perguntei aqui uma vez, né? Qual foi a primeira família? Olha, qual foi a primeira família? Oi? Da história, do mundo. Adão e Eva. Não, é. Não. Deus, ele é pai. Desde antes da fundação do mundo, Deus é pai. Então, família existe antes mesmo dessa terra. Antes mesmo de Adão, de Eva, Deus já era família com Jesus e o Espírito. Uma família eterna, que se relaciona eternamente. Nunca vai terminar. Isso é família. Então, a família, ela é muito importante. E por ser muito importante, cara, para o Senhor, ela também é importante para o diabo. E o diabo, a gente está numa série sobre fim dos tempos. Você acha que o diabo tem planos para as famílias no fim dos tempos ou não? Ou ele está isento? Ou ele não se preocupa com a família? No fim, no início. No jardim do Éden, quem cai não é a igreja, quem cai é uma família. Então, se lá no início ele já estava preocupado com a família, que dirá agora, perto do fim? A preocupação do diabo é a família. Porque é por meio da família que a história de Deus tem continuidade. A igreja, gente, a gente pode ter 1 bilhão de evangélicos. Se essa mensagem não for passada para os filhos, isso só dura uma geração. Então a gente está sempre a uma geração da morte da fé. A não ser que pais e mães consigam passar o bastão para os filhos. Senão a gente vai ser extinguido. E é isso que o diabo quer. Extinguir. E Deus não. Deus, ele se revela a Abraão e faz uma promessa. A promessa se cumpre em Abraão? Não, não totalmente. Deus reafirma essa promessa com Isaac. E a promessa termina em Isaac? Não. Ela continua em Jacó, em José, e vai, e vai, e vai.
Vocês já viram o livro de Mateus quando começa o Novo Testamento? A Bíblia faz um apanhado da genealogia de Jesus de 14 gerações, desde Abraão. Abraão gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que chegou em Davi, que gerou fulano, que gerou fulano, chegou em Jesus. Então há uma preocupação, o próprio registro da história das famílias mostra a preocupação de Deus de perpetuar uma mensagem, um temor por meio da família. E a gente não pode correr o risco de chega até nós esse legado e na hora da gente passar para a próxima geração, morre. Porque a gente não entendeu o que é família. A gente continuou aprendendo família com legião urbana. Isso não pode acontecer. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, versículo 3. Não, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Essa passagem traz uma breve descrição de como será os últimos dias, já que estamos numa série sobre o fim dos tempos, e como serão os homens dos últimos dias. Que tipo de gente vive esses últimos dias? O negócio está profissional, né, gente? Que isso. Deus é bom. Vamos lá, que tipo de gente haverá no último dia? Saiba disto, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2. Os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, na lista, quando a Bíblia diz, os últimos dias serão assim, e passa a descrever que tipo de pessoas, tem duas menções ao contexto familiar. Primeiro, a desobediência. A palavra vai dizer que os homens dos últimos dias serão desobedientes aos pais. E o segundo, sem amor pela família. Será que a gente está vivendo num tempo onde as pessoas são desobedientes aos pais? E onde elas não têm amor pela família? A gente está falando aqui de família supondo que todos queiram ter uma família. Mas nos últimos tempos, todos querem ter uma família? Não. Na verdade, muitos não querem ter uma família. Por quê? Porque nos últimos tempos, os homens serão sem amor pela família. Eles não veem interesse, eles não têm apreço por isso. São os dias que nós estamos vivendo. E qual que é o perigo da próxima geração ser uma geração sem amor pela família? É grande. Por quê? Porque se ele vai para fora da igreja, se o seu filho vai para fora da igreja, o que ele encontra é falta de amor pela família. E muitas vezes dentro da igreja, o que ele encontra também? Falta de amor pela família. Porque nem todo mundo que tem uma família tem de fato amor pela família. Tem gente que tem família por conveniência. Eu cresci, conheci alguém, casei e agora eu tenho filho e na verdade mesmo eu queria era divorciar. Mas a gente tem filho, né? Então vamos esperar os meninos fazer 12 anos, que aí eles já vão saber das coisas e aí a gente se divorcia. Acontece ou não? Ou se não, nossa, a gente construiu tantos bens juntos que se eu pedir para divorciar dela, vai dar tanto trabalho ou vou perder tanto financeiramente que eu escolho me submeter a uma realidade bem inferior ao que é uma família de verdade por conveniência. Falta de amor pela família. É gente que não entendeu o propósito da família. Gente que não entendeu o que família é de fato.
Isso tem acontecido, irmãos, assim, numa proporção tão grande, mas tão grande, que às vezes quando você olha para fora, é difícil, tá ficando difícil você achar famílias que você olha e fala, cara, eu quero ter uma família como essa. Quem cresceu com o pai por perto aqui? Costuma ser raro crescer com o pai na casa, né? Eu não cresci. E quando eu olhava ali na região onde eu morava, que é a região mais marginal, periférica, poucas pessoas. Outra pergunta. Isso que cresceram com o pai em casa, quantos o pai foi de fato presente? Glória a Deus. Tem sido cada vez mais incomum, cada vez mais raro. E para mim isso era tão raro e tão escasso que quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de ir na casa de um amigo, e aí eu tô lá conversando com ele, e aí o pai dele entrou junto com a mãe dele. E entraram fazendo compras e começaram a abrir a sacola e começaram a cozinhar junto. E eu me parei pensando e olhei, cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na vida. É a primeira vez que eu vejo essa cena. Eu já vi em filme, né? Mas eu já estava com mais de 20 anos na universidade e aquilo me impactou profundamente. O poder de uma família. Viver família, irmãos, não é fácil. Mas ele é o projeto de Deus. E quando você vive um projeto de Deus, você encontra provisão para viver esse projeto. À medida que você caminha, à medida que você avança, Deus traz provisão para esse projeto. Por quê? Porque é um plano dele. Porque é um projeto dele. E ele tem compromisso com isso. Amém? Então, irmãos, a família, ela é importante por quê? Porque Deus ele usa as figuras familiares para poder se revelar a nós. Como é que Deus se revela para a humanidade? Como é que você se revelaria para alguém que não entende o que você entende? Você pega um exemplo da vida dessa pessoa e você se revela por meio de um exemplo que ela tem contato. E é por isso que Deus, ele ama a família. Porque ele pode, por exemplo, como você já conhece a figura de um pai, você sabe o que é um pai, ele pode falar assim: acaso vocês que são maus não sabem dar bons presentes aos seus filhos? Sim, meu pai cuidou de mim. Então, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, quanto mais eu. Então Deus se apropria da visão do pai para se revelar a nós. Em outro momento, a Lídia está amamentando. Ela passa o dia inteiro amamentando. Chora, ela amamenta. Em outro momento na palavra, Deus vai dizer: acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Qual que é a resposta lógica? Não. E aí Deus fala: ainda que essa mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei. Então Deus usa as figuras familiares para poder se revelar a nós. E qual que é o problema disso? É que quando a gente tem uma disfunção em relação a essa visão familiar, isso acaba atrapalhando a forma como olhamos para Deus. Isso acontece muito, irmãos. Isso acontece muito. Eu tava. Eu tenho 3 filhos, né? E eu tenho tentado, eu pensei por muito tempo assim, cara, qual o primeiro versículo que eu vou ensinar para os meus filhos? Porque eu queria ensinar algo a eles para que marcasse eles de fato. E eu pensava, Bruno, qual o primeiro versículo que eu vou ensinar para os meus filhos? E tem muitos, né? Tem muitos versículos. Tem versículos que me marcaram e eu poderia pensar em usar o mesmo versículo. Mas aí eu ouvi uma palavra
que está no livro de Deuteronômio 6. Se você puder, abre aí comigo. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e em seus portões. Então, eu pensei, cara, a Bíblia manda a gente ensinar para o nosso filho: ame o Senhor seu Deus. Como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aí, no Novo Testamento, em determinado momento, eles perguntam para Jesus: Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Jesus fala, Deuteronômio: ame o Senhor seu Deus. Ouça, Israel, ouça, Israel, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu falei, achei. É esse o primeiro versículo que eu vou ensinar para os meus filhos. E aí eu peguei o mais velho, Judá. É mais velho, gente, mas tem 2 anos, tá? E aí eu tenho que ensinar do jeito que ele entende. Eu falei, filho, vamos lá. Ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus. De todo o coração, de toda a sua força e de toda a sua mente. Aí ele começou a repetir. E aí depois eu chamei ele e falei, Judá, ame o Senhor teu? Ele falou assim, Pai. Eu falei, não, é seu Deus. Ame o Senhor teu? Pai. E eu tentei ensinar, filho, é o Senhor teu Deus. E ele, ame o Senhor teu Pai, de todo o seu coração. E eu, de todo o seu coração, de toda a sua alma e entendimento. E eu falei, tá bom, filho. Vamos assim por enquanto, depois a gente muda. E o que caiu no meu coração? Felipe, é a sua figura paterna que vai apontar Deus para ele. Por enquanto, não tem problema ele falar, ame o Senhor teu Pai. O problema é você não ser o pai que vai apontar Deus para ele. Isso é problema. E aí isso caiu no meu coração, irmãos, e eu fiquei assim, cara, eu preciso inculcar essa palavra nesses meninos. E isso que eu estou dando exemplo é o aspecto intencional, né? A gente ensina intencionalmente. Mas não é só intencionalmente. A gente ensina de forma orgânica. A gente ensina, na verdade, com a vida. Porque hoje eles podem prestar atenção no que eu falo, mas eles muito mais me imitam do que respondem ao que eu falo. Então, eu como pai, preciso ser um homem que aponta Deus para a vida dos meus filhos. E essa relação pai e filho, a gente acha que ela só faz diferença para nós. Depois que você é pai, você pensa assim, agora só faz diferença para mim e para o meu filho. E a gente esquece que a relação de pai, ela continua com os nossos pais. Depois que você tem filho, você não deixa de ser filho também. Você ainda tem pai. Não, mas eu já sou um homem, eu tenho 28 anos. Vou fazer 28 agora. Então não é importante, não? Então por que o Filho de Deus, Jesus, quando ele vem aqui na Terra, ele vira e fala assim, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Então por que o Filho de Deus, que sabe que é Filho de Deus, que é Filho de Deus desde a fundação do mundo, quando vai batizar tem que ouvir do pai falar assim, ei, você é meu filho amado,
em quem eu me comprazo, eu me alegro. Irmãos, o mandamento de honrar pai e mãe, ele não termina quando a gente vira pai ou quando a gente vira mãe. Você continua tendo que honrar pai e mãe. A palavra diz duas coisas para os filhos. Eles precisam obedecer o pai e a mãe. E obedecer tem a ver com, às vezes, obedecer sem entender mesmo. Quando a gente é mais novo, a gente tem muito disso, né? Ah, eu quero entender. E é bom que o pai explique de fato, ó, você tem que obedecer por isso. E eu tento sempre explicar aos meus filhos. Mas tem hora que é obedecer porque é obedecer. Obedecer porque tem que obedecer. Porque é um mandamento e porque carrega uma promessa junto. Olha só, irmãos. Quem for bom de Bíblia aí, ó. Malaquias 1, 6. Irmãos, eu falei errado. Vamos ler primeiro Provérbios 20 e 20. Abre aí, Provérbios 20 e 20. É para testar os irmãos. Provérbios 20 e 20. Eu vou ler aqui porque já está separado. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Se alguém amaldiçoar pai e mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Agora, em contraponto, Deuteronômio 5,16 diz o seguinte: honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Olha só, às vezes tem situações na nossa vida, pensa bem no contexto que você vive. Você já parou para pensar que muito do que você vive tem a ver com o tipo de relação que você guardou com seu pai e sua mãe? Porque a Bíblia, ela traz dois princípios. Qual que é o primeiro? Ó, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, tudo me vai bem e eu vou viver longamente. E em Provérbios vai dizer, se você amaldiçoa o seu pai e sua mãe, a sua luz se apagará e você ficará nas mais densas trevas. E às vezes a gente teve uma vida, ou outras pessoas tiveram uma vida totalmente em desonra ao pai e à mãe, e aí está na vida adulta e pensa, cara, por que, que as coisas não andam? Por que, que eu não consigo avançar? Porque você quebrou um princípio, meu amigo. E quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. É matemática. Filipe quer dizer que para sempre, nossa, eu não honrei meu pai na infância, na adolescência. Não, cara. Você pode honrar ainda. Você pode honrar seus pais, você pode honrar sua mãe. Eu busco honrar o meu pai e a minha mãe, meus tios, todo mundo. Por quê? Porque é um mandamento, é um princípio. E se você cumpre, ele traz uma consequência. Então não acaba, irmãos, quando você se transforma num pai, quando você vira mãe, você não é eximido da obrigação de honrá-los. Amém? E outra coisa, em relação ao relacionamento com pai e mãe, agora sim eu vou ler Malaquias 1,6, diz respeito, como eu falei, à forma que nós vemos Deus. Olha o que o Senhor fala em Malaquias 1,6. Ah lá, o Pedro está rápido, gente. O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Então Deus está falando o seguinte: ei, vocês não gostam de me chamar de pai? Vocês não gostam de me chamar de senhor? Então, se eu sou pai, onde é que está a honra que me é devida?
Por quê? Porque muitas vezes a gente lembra de Deus como pai só quando a gente quer o carinho, ou quando a gente precisa de algo. Aí você fala, oh Deus, meu pai, sou seu filho amado. Mas a relação sua com Deus como pai envolve honra, envolve temor. E a gente, não, a gente só quer o amor do pai. A palavra vai dizer sobre Jesus que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Em Hebreus, a palavra vai dizer que se estamos sem repreensão, sem correção, nós não somos filhos. Nós somos bastardos. Então, se na sua relação com Deus não há correção, ei, você não é filho, cara. Se Deus não tem a oportunidade de corrigir você, se ele não possui o seu coração a ponto de te corrigir, isso não é ser pai, isso não é paternidade. Isso é outra coisa. Isso é um bastardo. Deus, ele é pai e a gente deve obediência, a gente deve temor, a gente deve honra. Da mesma forma como a gente que tem filhos mais novos, a gente fala assim: filho, você tem que me obedecer. É isso que você espera do seu filho. É o que o Senhor espera de você. Que muitas vezes, quando Deus te fala algo e não te falar o porquê, ou não te compartilhar naquele momento o porquê, o que você fala? Sim, pai. Beleza. Amém. Depois você pode até entender, ele pode até te compartilhar. Mas não obedecemos a Deus só quando entendemos. Obedecemos quando Deus diz. Assim como esperamos que as nossas crianças escutem a nossa voz. Irmãos, isso é o que os pais, os filhos devem aos pais. É temor, é obediência. E o que os pais, eles precisam prover aos filhos? Mudando a dinâmica da relação. A gente estava falando do respeito do filho para o pai. E a relação do pai com o filho? Como funciona? Como deve ser? Irmão, se a palavra manda que a gente inculque nos nossos filhos o mandamento, ame o Senhor, o seu Deus. O que é inculcar? Vocês já pararam para pensar? O que é a palavra inculcar? Vamos supor que eu falei que a Rebeca está inculcada com algo. O que significa? Significa que se eu tentar fazer ela pensar o contrário, ela não muda de ideia. Por quê? Porque ela inculcou. Quando seu filho chegar na escola e alguém tentar falar com ele, ei, isso que seu pai disse não é assim. Ele estará inculcado com o que você disse, com o que você forneceu, ou ele vai mudar de ideia? Porque, meus irmãos, a escola, a faculdade, vocês não têm noção. Eu fiz direito na faculdade católica, na PUC. Era para ser. Que isso? Eu vi pessoas que começaram a fazer culto comigo. Culto no intervalo, sabe? A gente ia lá e fazendo culto. E no final saíram defendendo o aborto com aparência desfigurada. Não é esses memes de internet que a gente vê, não. Eu vi acontecer. Eu vi muitos filhos se perderem, porque eles não estavam inculcados. E como que você faz para inculcar algo na cabeça de alguém, de um menino de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 18, 17? Eu separei alguns pontos que eu quero falar. Bom que se eu falar errado, a Rebeca já vem cá e toma o microfone. Irmãos, primeira coisa, eu queria abrir com vocês no Salmo 1, para a gente falar sobre inculcar.
Salmos 1. Enquanto eu falar sobre essas coisas, mesmo que você ainda não é pai ou mãe, isso serve para quando a gente for e serve para a gente ver como foi na nossa vida. E no Salmo 1, o primeiro ponto que eu queria falar é ter a mente na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Irmãos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitas vezes a gente acha que isso é você estar com um problema no seu casamento, ou você está com uma dúvida em relação à criação dos seus filhos, e você vai em alguém que é ímpio e fala assim: ô fulano, me dá um conselho aqui. O que eu faço em relação a esse problema? Não é isso que a Bíblia está falando com não ande no conselho dos ímpios. Ela está dizendo o seguinte: a forma de pensar que os ímpios têm, a mentalidade dos ímpios, não ande de acordo com essa mentalidade. Não é isso que o Senhor espera de você. Não é sobre um ponto específico, é sobre a forma de governar a vida. Não ande, não governe a sua vida de acordo com o que os ímpios fazem. Olha só, olha como é que é uma escadinha. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Depois fala o quê? Não pare ou não se detenha. Não imite a conduta dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Tem uma versão que fala não se detenha. Não ande com os ímpios, não se detenha e não se assente na roda dos escarnecedores. E qual que é o contrário? O que a Bíblia te manda fazer? Ao contrário disso, ao contrário de governar a sua vida de acordo com os ímpios, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. E meditar na lei do Senhor de dia e de noite não quer só passar a ideia de eu tenho que meditar na parte da manhã e eu tenho que meditar na parte da noite. Está falando de uma mentalidade governada pela palavra, que em tempos difíceis, de escuro, de noite, você se rege pela palavra. Que em tempos de dia, em tempos de alegria, você se rege pela palavra. Assim como está escrito, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é literal que você vai chorar até 4 da manhã, e aí quando o sol nascer, você passa a sorrir. Ele está falando, ei, tem o tempo de alegria e o tempo de tristeza. Nesses dois tempos, de dia e de noite, medita na lei do Senhor. Se reja pela lei do Senhor. Porque se você não tiver uma mente que é regida pela lei do Senhor, como você vai inculcar isso nos seus filhos? E muitas vezes a gente vai educando os meninos de acordo com o padrão do mundo e a gente espera que quando eles fiquem mais velhos, eles nos respondam com a atitude de um padrão de Deus. Sendo que toda a construção da personalidade, toda a educação foi feita de acordo com o conselho dos ímpios. Aí você espera que ele cresça e vire uma pessoa que medita na palavra do Senhor. Sem chance. A culpa não é do filho. A culpa é nossa. Então, primeiro conselho: tenha a mente na palavra de Deus. Se eu puder dar um segundo conselho, irmãos, dependa de Deus nessa tarefa. Olha a história que eu vou ler. Juízes capítulo 13, versículo 8 ao 14. É a história de Sansão. O Pedro está veloz. Olha a história de Sansão, irmãos. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deixa eu voltar um pouco, ali já está um pouco adiantado. O anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão e fala assim:
você vai ter um filho. Igual vai acontecer aqui com a nossa irmã Priscila. Priscila, você vai ter um filho. E aí, depois que o anjo conta para ela, ela corre para o marido e fala: Ei, Manoá, o anjo me apareceu e me falou que a gente vai ter um filho. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Versículo 8. Manoá ora ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes para dizer que a gente é teu filho, volte para nos instruir sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Ei, Deus, você disse que a gente vai ter um filho. Eu te imploro, me fale como conduzir esse filho. Como criar esse filho. Porque se o Senhor me deu um filho, eu espero, eu preciso, eu imploro que o Senhor me diga. Como eu vou criar o filho que o Senhor me deu? E ele buscou e adivinha, o anjo voltou e disse: você vai criar seu filho assim, assim e assim. Esse é um pai que antes mesmo de o filho nascer, assume uma posição de dependência. Eu preciso que Deus me instrua a respeito do que fazer com essa criança. E muitas vezes nós supomos que já sabemos o que fazer e não dependemos de Deus. Irmãos, como eu dependo de Deus na tarefa de criar os meninos? Assim, sem Deus vai ser vergonhoso. Porque, além do mais, são três, quase da mesma idade, se comparando o tempo inteiro, mas são diferentes. Como eu preciso de sabedoria. Todos os dias, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá estratégia. Às vezes você tem que responder para um menino na hora e você pensa na mente, Espírito, me dê sabedoria. Porque uma palavra que eu lançar aqui e que cair no coração dele, irmãos, o poder do legado é muito grande. Em Hebreus, a palavra vai dizer que Levi, ele deu o dízimo dos lombos de Abraão. Como assim dos lombos? Abraão, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E a Bíblia está dizendo, é como se Levi tivesse em Abraão dando um dízimo. Por quê? Porque a atitude de Abraão, várias gerações atrás, repercute lá na vida de Levi, lá na frente. Vocês lembram quando Jesus está conversando com aquela mulher perto do poço? E ela fala assim, por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Abraão, que abriu esse poço? Olha só, um poço aberto por um homem, Jacó, aliás, nosso pai Jacó. Um poço aberto por um homem há milhares de anos atrás. E ela está se lembrando daquele homem e falando com sentimento de paternidade. Você é maior que o nosso pai, Jacó, que abriu esse poço? Um poço aberto lá atrás, beneficiando muitas e muitas e muitas gerações depois. Legado. Como que você deixa um legado na vida de uma criança sem a orientação de Deus? Eu acho impossível. Então, primeiro, tenha a mente na palavra. Segundo, dependa de Deus. E o terceiro que eu queria falar, principalmente aos homens, seja forte. Seja forte. Tem coisa, irmão, que a gente precisa, a gente depende, como se tudo depende de Deus de fato. Mas na hora de agir, é a gente que precisa de agir. Depender de Deus não te coloca numa posição de, tá tranquilo, depende de Deus. Já pensou? Tem um ladrão tentando pular o muro da minha casa e eu vou falar assim, depende de Deus. Deus, protege minha casa. É lógico que eu vou orar, Deus protege minha casa. Exato. Canivete, eu vou pegar o que tiver de mais potente. Por quê? Porque depende de Deus. Mas Deus te instituiu como autoridade sobre uma casa. Deus te pôs como homem. Deus te pôs como autoridade sobre uma casa. Você não cria filhos com a sua autoridade. Deus te passou, outorgou, procuração. Bruno, você tem autoridade para guiar essa família.
E não dá para fazer isso sendo fraco. Não tem como. Irmãos, olha só. Davi estava para morrer. E aí ele manda chamar Salomão. Salomão já é um homem. Salomão vai assumir o reinado agora, porque o Davi está morrendo. E aí Davi dá um conselho para Salomão. Imagina, o último conselho de um pai para o filho. E de um pai muito sábio, de Davi. Nossa, cara, o Davi deve ter falado um negócio muito doido. Porque é o rei Davi, é o maior rei da história. Ele dá um conselho para o seu filho. Estou imaginando aqui, Salomão, chega aqui bem pertinho. Sabe qual que é o conselho que ele deu? 2 palavras. Ser homem. Seja homem. Uai, mas Salomão já não era velho? Provavelmente já tinha esposa? Já ia assumir o reinado? Por que Davi fala com ele? Seja homem. Na teoria ele já era um homem. Por quê? Porque ser homem, segundo a palavra, não tem só a ver com a sua estatura física, com a sua idade. Não é só isso. Isso é ser macho, ser masculino. E ser homem é diferente. Ser homem não é para todo mundo, não, irmão. Davi deu esse conselho para Salomão: seja homem. Irmãos, você foi instituído de autoridade para guardar sua casa. Quem que deve proteger a esposa e os filhos? É o Estado? É a polícia? É a polícia que tem que proteger sua família? Sério? A minha não. Eu posso precisar da ajuda da polícia eventualmente, mas até a polícia chegar, meu filho, se você não fizer nada, quem tem que proteger sua família é você. E não é proteger só fisicamente, porque a criança que te é dada como responsabilidade, ela é como você. Ela tem um corpo, ela tem uma alma e ela tem um espírito. E muitas vezes a gente foca no cuidado do corpo, das necessidades. Eu sou um bom pai, eu alimento, eu mando para uma escola boa, né? Eu faço carinho na cabeça, eu mando tomar banho. Isso é ser bom pai? Se for olhar de uma perspectiva de que a criança é só um corpo, tudo bem. Você é um paizão. Mas e o espírito? Você ora por essa criança? Você ensina a palavra? Ou você foi ensinado na palavra? Você se chama para orar junto? Você pergunta para ela o que ela aprendeu na Bíblia essa semana? Falando de coisas práticas. E a alma? E as emoções? Sua filha sabe? O seu filho sabe lidar com as suas emoções? É fácil ensinar uma criança a lidar com as suas emoções? Que é isso? Ser homem é outro calibre, outro patamar. É se preocupar com a integralidade da sua filha, da sua esposa. E a esposa do seu marido e do seu filho. E o filho obedecer e honrar os pais. Isso não é para qualquer um, irmãos. Não é mesmo. A palavra vai dizer que, em determinada ocasião, o rei Ezequias estava doente. Você lembra dessa passagem, Bruno? Estava doente. E aí chegou um pessoal lá da Babilônia e trouxe um presente para ele. Ô Ezequias, você está doente? Toma aqui um presente. A palavra vai dizer que o rei Ezequias recebeu o presente, ficou feliz, chamou o pessoal da Babilônia para entrar dentro do palácio dele e ver tudo. Ver tudo aí. Depois o profeta Isaías chega e fala: Ezequias, quem é que estava aí no palácio? Ele, o pessoal lá da Babilônia me trouxeram presentes. O profeta, ouça a palavra do Senhor. Porque você recebeu esses homens e mostrou tudo para eles, você vai perder tudo. E os seus filhos vão ser levados
como eunucos para a Babilônia, isso vai acontecer no tempo dos seus filhos. Sabe o que o rei Ezequias respondeu, irmão? Boa é essa palavra. Por quê? Porque não ia acontecer no tempo dele, mas no tempo dos filhos. Que homem é esse? Que se vai acontecer com meus filhos, tudo bem. Não acontecendo comigo? Isso é ser homem? Mas ele estava frágil, doente. Ô, toma aqui um presentinho. Aí ele abriu a casa. E nós, que abrimos nossa casa também para todo mundo? Sem discernir nada. Abrimos a nossa vida para tudo quanto é tipo de relacionamento. Você acha que seu filho não é impactado em nada? Você acha que seu filho não percebe ambientes, presença? A gente age como o rei Ezequias. Não, tá tudo bem. Ah, se der problema é lá na frente. Irmãos, a gente está construindo aqui hoje, nesse domingo, a igreja dos nossos filhos. Quando a gente não estiver aqui, a gente está construindo aqui algo para as próximas gerações. Isso devia trazer, assim, um senso de temor muito grande. Então, seja forte fisicamente. O Bruno posta, às vezes, a importância de ser forte fisicamente, de fazer uma academia, de entrar numa luta. Cara, você é a primeira fronteira entre o mal e a sua família, é você. Se passarem de você, a gente não sabe o que vai acontecer. Seja forte. Seja forte emocionalmente. Seja forte espiritualmente. Amém? Mais um conselho: entre no mundo do seu filho. Entre no mundo do seu filho. Isso eu vi um outro pastor falar e estou aplicando aqui. Irmãos, quando Jesus ele nos chamou, quando Jesus ele nos atraiu, ele fez isso como? Levando a gente para o céu ou ele descendo para a terra? O que seria mais fácil? A gente subir para lá e entender uma realidade de lá ou ele descer aqui e viver como a gente e mostrar como faz? Ele desceu. E muitas vezes a gente quer ensinar o filho chamando ele para cima. Não, vou falar aqui palavras difíceis com meu filho. Filho, vem cá assistir a mensagem junto. Tá, deve assistir mesmo, isso é legal. Mas você precisa entrar no mundo do seu filho. O que é importante para ele? Irmãos, você tem que ver. Se você me ver contando história bíblica para os meus filhos, você vai achar que é um. A gente entra na cova dos leões debaixo da mesa e faz cabana e eu preciso alcançar a linguagem deles e apontar Deus para eles na linguagem deles. E à medida que eles vão crescendo, a linguagem vai subindo. E a linguagem vai subindo. E a linguagem vai subindo. Mas ele sobe porque eu desci. Ele não sobe porque eu puxei ele para cima. A gente precisa investir em criatividade, em tempo, para entrar na realidade das nossas crianças e dos nossos filhos. Assistir com eles o que eles assistem, ir nos lugares que eles gostam de ir. E para mim, isso foi uma chave. E já estou avançando aqui para concluir, tá, irmãos? Não se preocupem. Eu queria que vocês abrissem comigo para a gente compartilhar um último conselho. A palavra do Senhor em Lucas 17, o versículo 20. Lucas 17, 20 diz o seguinte, falando sobre o fim dos tempos, que é o tema da nossa série. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem do modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo
em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está ele. Não se apressem a segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Mas antes é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por essa geração. Assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Então aqui a Bíblia está falando, ei, sabe o tempo do fim? Vai ser como nos dias de Noé. E vai ser também como nos dias de Ló. Então ele traz duas referências, Noé e Ló. Só que existe uma grande diferença entre Noé e Ló e a família de Noé e a família de Ló. Noé, irmãos, era um homem que tinha impacto, que tinha influência sobre a sua família. Noé era um homem justo e bom. E quando a palavra do Senhor vem, e ele chama a sua família para se engajar com ele no processo, a família de Noé entra nesse projeto junto com ele. Deixa eu te perguntar agora, ô Bruno, se Deus te pedisse para construir uma arca, será que sua esposa engajaria nesse projeto? Seus filhos? Você tem influência ou impacto ao ponto de que se Deus te pedir algo tão maluco e surreal, a sua família inteira se engaje com você? Porque Ló, ele não conseguiu levar sua esposa sem ela olhar para trás. Da mesma forma como veio uma instrução para Noé, Noé, faça isso, veio uma instrução para Ló. Ló, faz isso aqui. E a instrução para Noé era muito mais difícil de se cumprir. Só que Noé tinha impacto, influência na sua família, a ponto de que aquilo que Deus pediu, ele fez. E qual que foi o resultado? Noé foi salvo, a família de Noé foi salva, e tudo começou ali de novo. E qual foi o resultado na família de Ló? Porque Deus está falando, assim como nos dias de Noé e assim como nos dias de Ló. Ló, ele tentou fugir com a família, a esposa virou para trás e virou uma estátua de sal. Um tempo depois, as filhas de Ló o fazem se embriagar e ter relação sexual com o próprio pai. Esse é Ló. Quando os homens do Senhor entram na casa dele e estão batendo lá, o que eles falam? Ei, eu vou mandar minhas filhas para vocês terem relações com elas. E os filhos de Noé? Com exceção de um deles, quando entram num lugar e veem o seu pai nu, vira de costa, temor, respeito, e traz um pano de costa para não ver o pai nu e cobre a nudez do pai. Enquanto a filha de Ló embebedou o pai para ter relação com ele, os filhos de Noé não tinham coragem de olhar para ele ver. Que diferença de impacto de um homem de Deus na sua família. Que diferença, irmãos. A palavra de Deus, concluindo já, tem uma... No livro de Malaquias, ela termina dizendo que o Senhor converteria o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Vocês já pararam para pensar que às vezes que a palavra conversão, a gente só usa ela para Jesus? Quando a gente se converte a Jesus, que é a maior mudança de vida que a gente pode ter? Convertir a Jesus. E aí a palavra traz a mesma palavra para falar do coração do filho e do pai. O coração do filho precisa se converter ao pai e do pai se converter ao filho. E o que é conversão, gente? Conversão é você estar andando aqui, ó,
com seu carro e aí você muda a rota. Conversão, convergir. Imagina o coração de um pai convergindo para o coração do filho e o do filho convergindo para o coração do pai. Isso não é simples. Mas se a gente conseguir, irmãos, a gente vai ter um impacto violento na vida das nossas crianças. O Salmo 127 vai dizer: como flechas na mão de um guerreiro, de um valente, assim são os filhos na sua mocidade. O que a palavra está dizendo? O seu filho, ele deve ser como uma flecha que você direciona e você lança. Agora, quantos pais têm essa força e têm o coração do filho tão convergido que ele consegue sentar junto com o filho e falar: filho, vamos falar do seu futuro? Vamos decidir junto? Vamos te enviar, ao invés de você fazer 18 anos, escolher um curso e sair de casa e não saber o que você está fazendo? Escolher qualquer profissão, qualquer marido, qualquer mulher e quebrar a cara por aí? Vamos construir junto o seu destino de forma profética? Vamos, você confia no Pai para Ele te enviar? Quantos pais têm o coração dos filhos tão convergidos que conseguem fazer isso? Enviar os filhos. Isso não é para qualquer um, irmãos. Eu falei isso muitas vezes, mas é o sentimento do meu coração, sabe? Eu quero orar com vocês. A palavra vai dizer nessa passagem, que ela fala sobre converter os pais aos filhos, ela faz menção a Elias, que viria alguém no espírito de Elias, que é João Batista. E Elias, irmãos, a palavra Elias significa Jeová é o Senhor. Jeová é o Senhor. Só que Elias, ele foi criado num contexto onde Baal era o Senhor. Baal é o Senhor. E em todo momento, ele não muda a sua convicção, porque ele foi inculcado, o nome dele é isso. Elias, Jeová é o Senhor. Elias, quando você está comendo de manhã, Elias, Jeová é o Senhor. No almoço, Elias, Jeová é o Senhor. No jantar, Elias, Jeová é o Senhor. Quando tinha 400 e tantos profetas de Baal gritando Baal é o Senhor, Elias permaneceu firme. Jeová é o Senhor. Que a gente consiga inculcar nos nossos filhos essa percepção, irmãos, de maneira tão profunda, que nenhum professor de faculdade, nenhum professor de escola, nenhum amigo consiga tirar isso do coração das nossas crianças. E se porventura, irmãos, essa não foi a nossa possibilidade de vivência com os nossos pais, com a nossa mãe, o Senhor, ele tem disponibilidade de curar o nosso coração. Eu tenho esse testemunho de ter crescido longe dos pais, longe do meu pai. E faz falta, irmão, e faz diferença. Mas o Senhor, ele tem me curado a cada dia. E um dia eu recebi uma palavra. E um homem falou comigo: Felipe, toda vez que você se relacionar com seus filhos e for para eles o pai que você deve ser, é Deus selando a sua cura em relação ao pai que você gostaria de ter e porventura não teve. O Senhor está disponível para curar a nossa orfandade,